Fala pessoal, como que vocês estão? Hoje eu decidi falar um pouquinho com vocês sobre namoro. E quando digo namoro, é quando o namoro termina, que é aquela fase obscura, onde tem sentimentos conflitantes, que você ainda gosta da pessoa, mas você está com raiva, você está magoado, você está chateada. E nesse momento parece que a vida ela terminou. Só que o término ele não é o fim. O término do namoro não é o fim. Na verdade, é a possibilidade de um novo começo. Desde que você aprenda como passar por ele. Para você não se colocar numa posição de ficar sofrendo durante 1, 2, 3, 10 anos com aquilo que você imaginou que seria. E não foi. Então a primeira coisa que nós vamos entender é que o namoro ele não pode ser encarado como sacramento. O namoro, ele simplesmente é um teste. Se você encarar o namoro como algo sagrado, você simplesmente já perdeu. Porque o namoro, ele não é um casamento. Casamento, sim. Casamento é uma instituição que ela tem que ser considerada sagrada. E a partir do momento que o casamento não foi mais considerado sagrado, nós entramos nessa fase que os relacionamentos são líquidos, que as pessoas não ligam mais se estão casadas ou não, estão fazendo o que não deveria, e começou essa molecagem que nós temos hoje em dia. O namoro, ele é um teste de compatibilidade, não é um pacto de sangue. O namoro, é importante entender que ele foi feito para acabar. Ou ele vira casamento, ou ele termina. Simples assim. E aí, eu já começo a falar com você que está namorando sem o intuito de casar. A primeira coisa que você deve fazer a partir de agora, termina o relacionamento. E por que eu estou falando isso? Porque todo namoro, todo relacionamento a dois, o intuito final é o casamento, é a junção, é a união de seres para enfrentar o mundo e o mais importante, para ter uma vida agradável e boa. Mas o que a maioria faz? Ela transforma o namoro numa simulação do casamento, com promessas, cobranças e chantagens. Vou até anotar aqui que eu acho que é fantástico a gente ter isso mesmo. No namoro, as pessoas fazem muitas promessas. Promessas. Elas fazem cobranças que não deveriam ter no namoro. Cobranças. E elas fazem o principal, chantagens. E o que nós temos que fazer isso? No namoro, o outro não é nosso pai, o outro não é nossa mãe, o outro não é o nosso psicólogo, muito menos o nosso salvador emocional. Muitas vezes o relacionamento ele dá errado por quê? Porque nós começamos ele, nós nos apaixonamos, só que nós não investigamos quem é aquela pessoa. Nós idealizamos, mas nós não avaliamos o que de fato a realidade está entregando. Dentro do namoro, que é um namoro disfuncional, acontece muito do quê? De você se entregar ao outro como se aquilo fosse eterno. E o principal, quando você se entrega ao outro, acreditando que aquilo tem que ser eterno, você cobra a eternidade dele também. E o problema é que quando termina, você fica com a sensação de que a eternidade deveria acontecer, mas não aconteceu. E aí começa a quebrar totalmente a sua estrutura, as suas expectativas, aquilo que você sonhou que você viveria, mas não vai viver mais. E começa o luto no término. Viktor Frankl dizia uma coisa que era fantástica. Ele falava assim: o sofrimento sem sentido vira desespero. E tem tudo a ver com o término de relacionamento. Porque quando a pessoa está sofrendo por um projeto que nem era dela,
era da carência que ela tinha, voltada ao outro, tudo se torna muito difícil, tudo se torna catastrófico. E a partir de então vem o sofrimento, vem a sensação de que o amor não existe, de que as pessoas não querem saber de nada mais sério, de que não faz sentido você se entregar aos outros porque ninguém mais quer namorar, ninguém mais quer ter relacionamentos. Só que tudo isso aconteceu porque você se entregou para algo que foi eterno, não avaliou, não investigou e trouxe a sua carência como guia no relacionamento. E a partir de hoje, a partir de agora, você vai descobrir como quebrar isso, tá? Então, uma coisa que eu vou pedir para vocês, eu sempre fui contra isso, mas estou pedindo, não tô nem aí. Curta aqui o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, porque nós vamos ter muitos assuntos como este para tratar, porque eu quero que você se torne maduro emocionalmente. E já te informo, a maturidade, ela vem com preço alto a ser pago. Só que a partir do momento que você paga, a sua vida ela melhora exponencialmente, tá? Então curte, faz um comentário, se tiver dúvidas pode deixar aqui que eu vou respondendo, tá bom? Vamos continuar. O maior erro, tornar o outro um Deus. Quando você vive um relacionamento, nós começamos a dizer, olha, fulano é tudo para mim. Ele é muito importante. Ele faz tudo que eu sempre imaginei. Isso você está colocando o outro num pedestal, um pedestal imaginário, um pedestal que é criado pela sua carência, pelos seus esquemas emocionais. E eu acho que em algum momento eu vou ter que fazer uma aula explicando cada um desses esquemas emocionais para vocês perceberem como ele acontece, tá? E aí quando você coloca o outro no lugar de Deus, você é um mero mortal. E meros mortais erram e precisam adorar o Deus. Qual que é o problema? A carência vai falar mais alto. Então, quando você diz assim, ela era tudo para mim. O que era esse tudo? Exemplifica para mim. Dentro desse relacionamento, ela era a pessoa que fazia tudo ser bom? Ela era a pessoa que fazia tudo ser ruim? Onde está a sua parte nisso? Porque um relacionamento, ele tem que ser 50, tá? 50, 50. Se ela era tudo pra você, você não existiu no relacionamento. Então você vai ficar venerando essa pessoa. Tá aí uma fonte de sofrimento, tá? Então avalie o seu relacionamento. O outro é tudo pra você, o outro complementa você, o outro ajuda você a crescer, ou o outro faz tudo e você é um mero espectador do relacionamento. É importante você saber disso. Quando vem a outra fala que ela é muito comum, que é assim, ele era a única pessoa que me entendia. O que é esse entender para você? Quando você fala assim que ele era a única pessoa que entendia, por que os outros não entendiam? Como que está a sua vida estruturada? Onde estão os seus amigos que conversam com você? Aonde estão seus pais? Aonde estão seus colegas? Onde está o seu psicólogo, que é muito importante? E quem garante para você que o outro está entendendo você? Isso é a partir das suas expectativas, da sua visão? É importante olhar para isso, porque o papel do outro não é entender você. O papel do outro é acompanhar você nessa caminhada. Nem sempre ele vai entender, mas ele vai acompanhar, ele vai te auxiliar, mesmo que ele não entenda o processo. Porque entendimento do que está sendo feito tem que ser feito por você e não pelo outro. Tá? Então, assim, quando você coloca assim que ele é a única pessoa que me entendia, nós precisamos saber se você é claro o suficiente na sua comunicação e o principal, porque aqui quando a gente traz essas frases, ele era tudo para mim, ele era a única pessoa que me entendia, você não está falando de amor. Você está descrevendo uma relação de dependência simbólica. Esse comportamento é o comportamento de uma pessoa que ela é fraca e insegura. Não é fofinho. Isso de certa forma é manipulador. Porque quando você diz que não vive sem a pessoa, quando você diz que ela é a única que te entende, que ela era
tudo para você, você simplesmente está dizendo que ela é responsável pela sua vida. E isso não tem nada de romântico. Isso, na verdade, é uma covardia afetiva. Vou deixar bem claro aqui, meu, se isso é uma covardia da sua parte afetiva. Por que é uma covardia? Porque quando você traz essas falas, você transfere a responsabilidade da sua estabilidade para o outro. E quando você faz isso, eu vou te falar uma coisa. Isso gera até uma receita para repulsa. E sabe por quê? E você pode se colocar nesse lugar porque eu tenho certeza que você também passa por isso. Ninguém sente desejo por quem se trata como um coitado. Ninguém gosta de vítima. Ninguém gosta daquela pessoa que quando você está vivendo uma situação, ela fala assim, ah, você, mas eu muito pior. Eu passei por isso, passei por aquilo. Toda pessoa que se coloca no lugar de coitado, nós não temos desejo, nós temos repulsa por essas pessoas. E ninguém, mas ninguém mesmo, respeita quem vive implorando para não ser deixado. Seja sincero com você mesmo. Qualquer pessoa durante a sua vida que você se relacionou e em determinado momento você não quis mais ficar com ela e implorou para ficar, a única coisa que acontece 99,9% das vezes é que você olha para aquela pessoa e você fala assim, nossa, que papelão que essa pessoa tá fazendo. Que coisa feia. Ela não se ama não, tá aqui se humilhando. E você, quando termina o relacionamento, você entra exatamente nesse lugar. Então assim, ao invés de você gerar amor, você tá gerando repulsa. E o que vai ficar cada vez pior, porque o outro vai te olhar com um olhar de pena, com um olhar de dó. E por mais que ele fique, a partir do momento que ele decidiu ficar, porque você implorou para não ser deixado, não existe mais amor. Existe o olhar e fala assim, ah, coitadinho dele, né? Minha vida é tão boa, minha vida é tão boa que eu vou dar um pouquinho aqui pra esse pobre coitado. Desse mendigo emocional. E esse é o pior lugar que você pode estar. Então assim, você precisa entender que não é dessa forma que a sua vida vai prosperar, que você vai continuar. E dito isso, nós vamos entrar aqui um pouquinho mais a fundo, e eu comentei que seria denso, então a gente vai ter algumas camadas que nós vamos descendo durante este vídeo, e ele pode ficar grande, e se ficar grande, veja ele em partes, veja ele completo, mas não deixe de ver, porque você vai entender como são os processos que acontecem dentro de você com o fim do relacionamento, tá? Próxima parte nós vamos trabalhar bastante, são os 2 padrões que destroem a sua dignidade. Aqui, nós vamos trabalhar com 2 fatores que são importantes, tá? Primeiro fator vai ser a pessoa que se faz de durão, mas na verdade não é. É apenas mentiroso. Essa pessoa, ela vive fazendo joguinhos emocionais. Vou deixar aqui para aqui. Que joguinhos emocionais são esses? Terminou o relacionamento, ela começa a enviar mensagem falando assim, ah, como você tá? Aí você fala assim, ah, tô bem, tô mais ou menos, porque a situação foi complicada. Ela vira pra você e fala assim, ah, agora você está bem. Está como você queria, né? Como você queria. O que ele tá fazendo aqui? Ele tá fazendo um joguinho pra saber se você tá bem, se você não tá bem, se você sente falta. Então ele vai começar a fazer colocações de frases como essa, tentando incitar em você uma resposta, tá? E quando ele fizer isso, você responder, ele vai se colocar numa posição de que não, eu tô bem, eu tô tranquilo, mas esse durão é mentira. Ele só quer mostrar pra você
que ele não precisa de ninguém, ou que você não precisa de ninguém, você também faz esse jogo que eu sei. Só que por dentro, a pessoa está morrendo de medo de ser de fato abandonada. É uma criança ferida que acaba usando o narcisismo como armadura. Acho que ficou muito bom, viu? Vou até anotar aqui pra vocês. É o narcisismo como armadura. Armadura. Isso é simplesmente a pessoa colocando o ego dela, que ela não pode sair por baixo, que ela não pode se sentir rejeitada como armadura. Só que por dentro ela tá morrendo de medo porque ela foi abandonada. Ela teve o seu íntimo, o seu ego rasgado de uma forma tão profunda, mas tão profunda, que ela vai se fazer de durão, mesmo não sendo essa pessoa, tá? Então existe esse primeiro padrão. O segundo padrão que nós temos é o padrão do carente manipulador. Esse padrão, ele, ó, só de falar dele já gera alguma coisa dentro de mim, assim, no meu estômago embrulha, tá? Quem é esse cara? Quem é essa pessoa? É aquela pessoa que vive grudado. Ela é a pessoa que exagera na fraqueza. Exagera na fraqueza. Ela age como se ela fosse tão frágil, mas tão frágil, que ela precisa ser carregada no colo. Ela precisa do outro porque sem o outro nada vai dar certo. Sem o outro ela não consegue. Tudo o que tem na vida dela é a partir do outro. Ela tenta gerar uma culpa tão grande, mas tão grande, que o outro se sente obrigado a manter o vínculo. Opa. O vínculo. Ela se coloca numa situação tão frágil, mas tão frágil, que se você, ou se o outro, se for você no caso, ou se o outro te abandonar, nada mais faz sentido. Isso é chantagem emocional, mesmo que inconsciente que ela faça. Mas qual que é o resultado disso? Ela não desperta admiração em você. Ela não desperta respeito. Ela não desperta desejo de continuar com a pessoa. Ela desperta uma sensação de peso. E ninguém se apaixona por quem é fardo emocional. Ninguém tem paciência. As pessoas podem, durante um tempo, conviver com ela, deixar que ela os acompanhe, só que esse peso, esse fardo vai tirando toda a alegria, a pessoa começa a tratar mal a outra, porque ela se tornou apenas um coitado que não faz sentido mais ter na vida, tá? Então, você precisa fazer a reflexão. Qual dos dois você é quando terminou o relacionamento? Qual dos dois o seu ex foi quando terminou o relacionamento? Ele foi um durão de mentira? Foi um carente manipulador? São os dois padrões que destroem qualquer dignidade que a pessoa ter. E lembra, nós precisamos ter dignidade a partir, acima de tudo. Nós precisamos da dignidade acima de tudo, tá? E agora, você precisa entender algumas verdades, tá? Você precisa entender que, se a outra pessoa quiser terminar, seja de uma forma abrupta ou não, seja pessoalmente ou por WhatsApp, a única coisa que cabe a você é enfrentar o término com dignidade. A única coisa que cabe a você é enfrentar o término com, vou escrever bem grande, dignidade. É o que resta pra você. É o que resta. A pessoa decidiu terminar.
ela decidiu que não faz mais sentido para ela estar com você, que não faz mais sentido para ela essa história que está sendo contada, que está sendo escrita. O que cabe para você? Enfrentar o termo, ter dignidade dentro desse termo, não perder sua essência, não deixar que os seus impulsos, as suas vontades te coloquem no lugar de uma pessoa desprezível. É duro? É. Só que quando você faz isso, depois que passa toda a dor, todo o desconforto que é natural ter neste ambiente, você vai perceber uma coisa: é libertador. É libertador por quê? Porque a verdade é que a pessoa, ela pode te deixar e não explicar nada. Ela pode sumir e nunca mais responder. O outro, ele tem o direito de ir embora. E você tem o dever, e o seu é dever mesmo, de se reerguer. Ah, Juan, mas ele foi embora e não explicou nada. Ele é isso, ele é aquilo. Tá, talvez seja. Mas o que que muda? Ele não foi embora de qualquer jeito? Ah, ele nunca mais respondeu, ele deu um ghost. Tá, falta de educação. Mas e aí, você continua solteira. Você continua solteira. O outro pode fazer isso. Ele faz o que ele quiser da vida dele. Assim como você também faz. Não vamos ser hipócritas. Você também já deixou alguém sem explicar nada. Você também já deu ghost na pessoa. Você já foi embora e não respondeu. Você já foi e já teve o direito de ir embora da vida de alguém. Então, assim, a única coisa que você pode fazer agora é ter o dever de se reerguer. Lembra que o fim, ele não é uma rejeição. É a realidade. Tá? Vou deixar anotado aqui, para ficar até mais simples para vocês entenderem. Tá? Deixa eu apagar aqui. É importante entender isso. Porque senão vai todo mundo começar a entrar naquele medo. Ah, eu tenho medo de ser rejeitada. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Só criança é rejeitada. Tá? Rejeição é quando, por algum motivo, a pessoa não quer. Se o outro terminou o relacionamento com você, ele tem vários motivos de entender que a vida dele com você, ou a vida dela com você, não faz mais sentido. Não tem nada a ver sobre você. É ele com os pensamentos dele, é ela com os desejos dela, e ela tem esse direito porque ela é um ser único e indivisível. O seu dever é se reerguer e lembrar que o fim não é rejeição. É realidade. E todo mundo que briga com a realidade apanha e apanha feio. Então tenha isso em mente. Nós não podemos brigar com a realidade. Nós temos que entender ela e a partir de agir. A realidade é essa, houve um término, a pessoa não quis ficar mais com você. O que que eu posso fazer a partir de agora? Eu vou me reerguer com dignidade. Eu não vou me abandonar. O outro foi embora. Você não pode se abandonar. Então, quanto mais você tentar reverter o término de relacionamento, mais você se rebaixa. Mais você se torna digno de dó, digno de pena. E quanto mais você se rebaixa, mais o outro confirma que fez a escolha certa. Por quê? Porque ninguém sente desejo, ninguém sente atração, ninguém ama quem se rebaixa, quem não tem dignidade, quem se humilha. Ninguém faz isso. Tenha isso em mente. Ah, Juan, mas é muito difícil. O que que eu posso fazer agora? Ele ou ela era a pessoa da minha vida, isso, aquilo outro. Ótimo! Você vai seguir o manual do término do relacionamento. O que que é o manual do término do relacionamento? Você vai aceitar que acabou. Você vai entender que você não deve mais falar mal. Você vai entender que a partir de hoje você vai parar de chorar pelo que derramou. O slide deu uma mexidinha aqui, mas tudo bem, é a vida que segue. Nós vamos trabalhar assim mesmo, tá? Então assim, você vai se afastar da pessoa,
Depois da dor, você vai revisar os seus erros. Você vai parar de pensar que você não vale nada. Você vai buscar ajuda. Você vai fazer tudo isso. A única coisa que você não vai fazer é voltar e se humilhar. Isso você não vai fazer. Tá? Então, como que nós fazemos isso? Vou te dar o passo a passo aqui. Primeiro, você vai aceitar que acabou. O que isso significa? Você vai entender que insistir e implorar é perder. Implorar é você mostrar que você não tem amor próprio. Então para de falar, mas eu vou mudar, mas dessa vez vai ser diferente, mas eu vou me esforçar para isso, eu vou me esforçar para aquilo. Não vai, acabou, segue a vida. Para de implorar. Isso é apenas o seu ego que foi ferido, que você acredita que você sabe o que é melhor para o outro, então você toma essa posição e vai falar assim, não, pode deixar que eu vou mudar. Eu vou mudar o jeito, eu vou mudar isso, porque você acha que o seu jeito faz o relacionamento dar certo. E não é. Ele terminou porque para ele ou para ela não era interessante continuar ali. Tá? Então, primeira parte, aceite que acabou. Segundo, não fale mal. Quando você começa a falar mal do outro, você confessa que você está preso naquele relacionamento. Você confessa que o outro tem um poder tão grande, mas tão grande na sua vida, que você não consegue seguir sem pensar um minuto sequer dele. Rua, mas ele fez isso comigo, ela fez aquilo. Tá bom, você quer se vingar? Evolua. Você quer se vingar do outro? Torne-se a melhor pessoa que você pode ser. Você quer se vingar do outro? Coloque o outro numa posição de zero importância, de insignificância. Deixe o outro ser insignificante na sua vida. É a melhor vingança que você vai ter. Depois você precisa parar de chorar pelo leite que foi derramado. Sabe aquele projeto? Sabe aquele curso? Aquela academia que você largou? Volta agora. Pega os seus projetos individuais. Pega os projetos que você acreditou que um dia você nunca largaria. A academia tem muito disso, né? Começa a fazer, agora eu tô bem, nunca mais vou largar. Entra no relacionamento, acontece várias coisas. Primeira coisa que você deixa é a academia. Primeira coisa que você deixa é de sair com amigos que gostam de você. Primeira coisa que você deixa de fazer é de estar em ambientes que são ambientes particulares seus, tá? Então volte agora. Pare de chorar pelo que passou. Quarto ponto, afaste-se totalmente da pessoa. Contato com esse, enquanto ainda existe afeto, nada mais é do que autossabotagem. Eu vou escrever isso aqui porque é importante. É autossabotagem. Por que autossabotagem? Porque fala assim, não, nós somos evoluídos, nós somos amigos. Será que é mesmo? Será que não é só uma desculpa que você está tendo para você ficar ali com o outro? Será que não é só uma desculpa para você controlar a vida do outro perto? Será que não é uma forma de você apenas suprir a sua carência que ficou aberta, ficou escancarada ali? Então, sim, se você tem afeto pelo outro, se afaste totalmente da pessoa. Deixe ela viver a vida dela, viva a sua. Não tenha contato com o Instagram, não tenha contato via WhatsApp, a não ser que você tenha algumas questões importantes para ser resolvidas, financeira, algumas questões como essa viagem que vocês vão fazer. Apenas resolva isso e afaste-se totalmente da pessoa. Tá? Depois que você fizer isso, você vai parar e você vai olhar para a sua dor que você passou, que você teve, e você vai revisar os erros que você teve. E aqui não é para você se culpar, não. Aqui é para você parar de se sabotar no próximo relacionamento. Aonde foi que eu errei? Rua, eu não errei. Errou sim, para de achar que você é daqui dourado. Relacionamentos são duas pessoas. Então, por mais que o outro foi embora, o outro pode ter errado muito, você também teve aspectos que você errou. Tenha hombridade, tenha coragem de você olhar para os seus erros e evoluir como pessoa. Feito isso, não entre naquela posição de que, eu não tenho valor nenhum. Não, você
você realmente não serve pra todo mundo, tá? Então assim, não vai ser todo mundo que vai querer ficar com você. Você não é unanimidade. Mas, para alguém, mas numa determinada situação, num determinado recorte de vida, alguém deseja você. Ou vai desejar você. Só que você só vai entrar nessa relação se você conseguir entrar por inteiro. Você só vai servir para alguém quando você servir por inteiro. E assim o outro vai servir para você. Então não entre nesse pensamento de que você não vale nada, que você não tem valor, porque o outro terminou. Isso é coisa de criança birrenta, criança mimada que, se não é do meu jeito, então nada tá bom. É pensamento catastrófico, é pensamento sabotador. Então não vai entrar nesse caminho. Você não vai entrar pensando que não vale nada, tá? E por último, procure ajuda. E quando eu digo procure ajuda, você precisa parar de conversar com seus amigos que falam mais do mesmo. Amiga, vai lá e se ama. Ele era isso, ele era aquilo. Você teve um livramento por ir embora. Isso é ajuda de verdade? Ou é só seu ego sendo afagado? E se de repente você não era tudo isso, não? E se de repente seu amigo fala pra você, sua amiga fala pra você, ele perdeu, e talvez quem perdeu de fato foi você? Então, você vai buscar um profissional qualificado que vai te dar as diretrizes, vai ajudar você a passar por tudo isso. Você vai olhar para alguém que vai sentar, vai entender o seu mundo, e esse é o papel do seu psicólogo, do seu profissional, não do seu relacionamento. Vai entender o mundo que você está vivendo, vai levantar possibilidades, vai confrontar você nos erros que você possa ter tido, vai ajudar você a reestruturar os erros que a outra pessoa teve com você, e aí sim você vai se erguer. Porque procurar terapia não pode ser considerado como fraqueza. Mas eu tenho meus amigos. Os seus amigos dão opiniões. O terapeuta, o psicólogo, ele dá parecer técnico. Então ele vai olhar para a situação, vai analisar tudo o que está acontecendo e tecnicamente vai te ajudar. Não é opinião. Então, você ter um profissional de qualidade que te ajuda, nada mais é do que respeito por você mesmo. Tá? E se você quiser tirar dúvidas, se você tiver situações para entender um pouquinho mais, deixa aqui nos comentários. Eu vou ter o prazer de te ajudar. A gente se vê no próximo vídeo.